Então, que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, esteja com todos nessa hora. Eu ouvi uma história essa semana que muito me tocou e eu quero contar rapidamente o que eu ouvi de muito animador e inspirador. Mas antes de eu contar esse fato, eu quero ler um texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 11 e 12, depois um pedacinho do grande conflito, aí eu conto o fato e a história. Diz assim a palavra de Deus: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, e era o número dele milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E o texto do grande conflito, indo rapidamente no ponto, diz assim no capítulo Livramento dos Justos. É o capítulo praticamente final do grande conflito, que foi citado agora, inclusive pelo irmão Francisco, um livro que conta a história do passado, do presente e do futuro. Não esquecendo que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E lá em Apocalipse 10 também fala que convém que se profetize tudo de novo. Então, o dom de profecia não iria parar. Então, aqui, na página 647 do Capa Dura, né, diz assim, capítulo Livramento do Justo: Os seres, ao serem eles resgatados, recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo, o Filho de Deus. Se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça, o ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem agora no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, o primeiro Adão, o que ele faz? Ele vê os sinais do quê? Dos cruéis cravos. Ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando: Digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico, do qual tanto tempo antes fora exilado. Então, aqui falou do primeiro Adão, do segundo Adão, do encontro deles, e agora Adão não vai abraçá-lo, mas se lança aos pés do Salvador, em humilhação. E a história que eu ouvi, até as crianças sabem que a rainha Elizabeth II morreu, né? Já foi guardada lá naquele lugar que eles têm o costume de colocar, uma basílica, né? E aí, então, ela estava um dia, isso que eu ouvi agora essa semana, conversando com o capelão do palácio. Esse capelão é que lida com a parte espiritual. E ele, então, conversando com ela, ela disse assim: eu gostaria que Jesus Cristo viesse ainda no meu reinado. E aí o capelão ficou pensativo, por que ela está dizendo isso? E pergunta para ela, mas por que razão
a senhora gostaria, claro que deve ter chamado Sua Alteza e tal, né? De esperar Jesus ainda no seu reinado. Ela disse, porque quando ele vier em glória, eu quero pegar a minha coroa e colocar aos pés dele. Isso me comoveu muito, irmão. Então, Deus, ele não julga as aparências, né? Ele julga o coração. E aí, então, ao contar esse fato, eu lembro de uma prova de fé maravilhosa. Ainda quando eu morava em São José do Rio Preto, os irmãos de Santo André, a irmã Madalena e outros irmãos lá de Rio Preto, conheceu uma pessoa maravilhosa, já falecida, irmão Pedro Borges de Mato. A humildade em pessoa. E um dia nós estávamos falando da volta de Jesus. E que Jesus, então, vai transformar nossos corpos, dos que estiverem vivos no abrir e fechar de olhos. E sabe o que ele disse naquele dia? Que tinha uma coisa que incomodava ele muito. Era a dentadura postiça. Falou, isso me atrapalha demais. E ele falou, quando eu ver Jesus chegando, vindo em glória, primeira coisa que eu vou fazer é pegar minha dentadura e jogar lá longe. Deus seja louvado por esse testemunho de fé. Amém.